Boa noite a todos e a todas. É com tamanha satisfação que o Centro Acadêmico de História, Zumbi dos Palmares, Gestão, o Romper do Silêncio, a Luta Continua, em conjunto com o colegiado do curso de História, dão início à 9ª Semana Acadêmica de História, com o tema História e Movimentos Sociais no Brasil Contemporâneo. Entendemos a importância dos movimentos sociais, tanto no Brasil quanto no mundo, como fundamentais na luta por uma sociedade mais justa. Neste sentido, este evento foi construído procurando incentivar a difusão do conhecimento histórico, mas, acima de tudo, possibilitar um espaço para o amadurecimento de nossas reflexões e práticas acerca dos movimentos sociais. Gostaríamos, antes de começar a conferência de abertura, agradecer o apoio da direção do campus da UniOeste, de Marechal Cândido Rondon, representado na pessoa do professor Paulo José Colle, ao apoio do colegiado do curso de História, representada na pessoa da professora Ivonete Pereira, bem como a todos os professores deste colegiado. Gostaríamos de registrar nossa gratidão ao apoio e paciência da professora Aparecida Dardo de Souza, coordenadora do Laboratório de Ensino de História, e também ao professor Antônio de Pádua Bossi, que pela segunda vez contribuiu na organização da Semana Acadêmica, na condição de coordenador do evento. Agradecemos também o apoio do Programa de Pós-Graduação em História da UniOeste, em especial a sua secretária Iraci Urnal. Nossos agradecimentos sinceros a todos os estudantes que nos apoiaram e de alguma forma ou de outra nos ajudaram, pois sem eles este evento não seria possível. Por fim, gostaríamos de convidar para compor a mesa o estudante Marcos da Silva de Oliveira e o professor Frederico José Falcão, que gentilmente aceitou o nosso convite para proferir a conferência de abertura. Professor Frederico José Falcão possui graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em História Social e doutorado em Serviço Social, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: História do Brasil, Educação, História da Esquerda e História do Serviço Social no Brasil. Passo a palavra para o professor dar início à conferência, lembrando a todos que a luta continua, companheiros. Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer e um desafio especial ver aqui a Marechal Cândido Rondon, vir aqui à UniOeste, convidado por vocês, estudantes, para proferir essa palestra que eu espero seja não só do agrado, mas principalmente seja da utilidade para não só para o conhecimento, mas para a ação de vocês. Esse velho professor, militante do movimento político partidário, do movimento
sindical até hoje. Acho que tem alguma experiência que eu gosto muito de dividir essa experiência com aqueles que têm a paciência de me ouvir. E mais ainda, né, a paciência de trocar essas experiências comigo. Até porque as experiências são construídas no dia a dia. E o dia a dia continua. Eu, há muitos anos, já não faço parte do movimento estudantil, mas esse movimento continua. E ele é de fundamental importância, como a gente vai discutir daqui a pouco. Bom, nesse sentido, eu me sinto profundamente honrado com o desafio de ser chamado a discutir com vocês esse assunto. E, como eu disse, espero, ao final desse trabalho, ter sido útil. Vamos ver se eu sou capaz. Bom, o título que eu dei sobre o movimento estudantil, PME, e os movimentos populares na luta contra a ditadura. Nós vamos trabalhar, segundo o convite que me foi feito, para trabalhar a inserção do movimento estudantil na história do Brasil, especialmente nos anos 60 e 70, e a articulação desse movimento com o movimento popular ocorrido no Brasil nesse período. Eu queria, como a guisa de introdução, falar da importância de se discutir nos espaços acadêmicos a história do movimento popular. A historiografia tradicional faz questão de trabalhar com os chamados grandes fatos, as grandes figuras, os governantes, os generais, os presidentes, os monarcas. E a gente descobre que esses sozinhos não fazem história. O Brecht já tem um poema muito bonito onde ele questiona exatamente quem faz a história. Será que foram essas ditas grandes figuras que sozinhas construíram a história? A gente sabe que não. A gente sabe que a história é construída no dia a dia por todos nós, com maior ou menor destaque em cada momento. E especialmente, se a gente não falar desses movimentos que a gente pretende tratar aqui, a gente tem uma história absolutamente incompleta, imperfeita e absolutamente voltada a reproduzir os valores desses setores dominantes. É importante, há algum tempo, se usava a terminologia de se falar da história dos vencidos. Eu hoje em dia questiono também um pouco essa terminologia, porque eu diria imediatamente derrotados, pode ser, mas vencidos jamais, porque estamos vivos, estamos organizados, estamos lutando e, como dizem os gaúchos, né? Não está morto quem peleia, não é isso? Então, eu acho que é fundamental que a gente marque essa questão. Uma segunda, sobre os estudantes. Quem é o estudante? O estudante, eu estava até comentando agora há pouco, eu acho o estudante, a participação do estudante na sociedade brasileira, nas lutas da sociedade brasileira, uma coisa absolutamente fundamental. Eu vou usar um termo meio pesado, mas para que vocês me entendam. O estudante, a luta estudantil, ela pode ser, quer dizer que ela seja, mas o estudante ele pode ser, de certa forma, irresponsável. O estudante não tem um emprego, normalmente o estudante que não trabalha, hoje em dia tem muitos, mas no período que a gente vai trabalhar eram poucos. E o estudante
estudante não tem família, não tem filho para criar. É um momento espetacular para você experimentar política, para você experimentar com todo o ardor da juventude, que é bom que a gente não perca quando, né, fica jovem há mais tempo, mas muita gente acaba perdendo. E essa experiência de você combinar o ardor da juventude com a participação coletiva numa ação política é tão importante. Essa militância do movimento estudantil, ela constrói o futuro. Ela é a base da construção de uma política renovada no futuro. Se você pega uma sociedade na qual os políticos não passaram por esse tipo de experiência, em geral esses políticos eles têm ranços terríveis, eles não têm a experiência do trato, da vivência do movimento, de ter, a partir dali, daquele movimento inicial, terem inclusive formado uma consciência até do que não deve fazer, até dos erros que foram cometidos, para que no resto da sua vida ele construa uma história, é a velha história, né? Aprender com os erros, para que você construa uma história. É uma história, enquanto trabalhador, enquanto ser social, construa uma história, uma outra história, uma história de transformações. Se ele não aprende isso na juventude, dificilmente ele vai construir alguma coisa de qualidade daí para frente. Especialmente em se tratando, no geral, hoje em dia isso está um pouco modificado, mas de uma camada social como, em geral, nós somos, né? Estratos de uma pequena burguesia, em geral urbana, né? E que, se não construir a partir da uma prática, desde jovem, uma prática política, vai se perder, vai se transformar num pequeno burguês típico, com tendências bastante conservadoras, porque a vivência desse... Poxa, a mão tem que segurar, coisa de italiano. Mexeu, caiu. Se a gente não estiver atento, a gente ruma para o conservadorismo. Então a vivência desde novo é uma experiência que a gente carrega para o resto da vida. Eu, pelo menos, faço questão de carregar. Pode passar. Eu vou começar falando dos estudantes universitários na década de 60 e, para começar, um quadro para eu poder trabalhar com a situação do Brasil no início dos anos 60. Primeiro, os estudantes universitários são a camada muito pequena da população. A universidade, mesmo a universidade pública, não se expandiu ainda. Você tem, no início dos anos 60, você tem menos de 200 mil estudantes universitários, principalmente na universidade pública e em universidades confessionais religiosas, mas principalmente na universidade pública. Você não tem esse nível de privatização do ensino universitário que você tem hoje. E esse estudante, ele vem de camadas ou da classe dominante, da burguesia mesmo, de estratos da elite, setores urbanos ou agrários, ou principalmente dessas camadas médias urbanas, mas ainda de uma forma limitada. E eu vou dizer para vocês que a universidade, ela funciona ainda de forma muito residual dentro do processo de ascensão social.
porque essa camada média, essa pequena burguesia urbana, é basicamente proprietária. São pequenos e médios proprietários de estabelecimento no Brasil. Isso era muito disseminado. E a ascensão social se dava na passagem de pai para filho dessa propriedade. Esse quadro vai mudar ainda durante os anos 60 e a gente vai chegar já nesse ponto. Mas eu queria marcar que universidade é essa? É uma universidade onde o grosso da população não tem acesso nenhum, né, nem pontual, que eu poderia dizer que hoje esse quadro mudou, um acesso mais ou menos pontual, mas nessa época não há nenhum. Né? É uma universidade que reproduz os valores da classe dominante, como reproduz em geral até hoje, mas com a participação dos filhos dessa classe dominante, dessas camadas médias proprietárias. Bom, Brasil no início dos anos 60, eu botei ali. Reforma, revolução e reação. A herança de JK e Jânio Quadros. Eu vou remeter várias questões mais aprofundadas para o nosso debate, para que as perguntas de vocês demonstrem quais são os pontos que vocês têm mais interesse. Então eu vou tratar de modo geral, de maneira bem genérica, porque se eu me aprofundar a gente vai passar a noite inteira falando aqui, não tem cabimento. Nós vivemos um Brasil no início dos anos 60 com uma herança deixada pelo governo Juscelino Kubitschek, que, ao contrário do que é pintado como os anos dourados, essa herança é uma herança muito complicada, em dois níveis. Essa herança é uma herança de um endividamento muito grande do Brasil por causa dos projetos da entrada do grande capital internacional no fomento do chamado nacional desenvolvimentismo desse período, da segunda metade dos anos 50. Isso gera um endividamento considerável quando a gente fala de dívida externa. Naquela época praticamente não se falava. Ao final do governo JK, isso já começa a ter uma repercussão na sociedade, uma ampliação da inflação de uma maneira pouco conhecida até então, e a questão política. Nós vivíamos num período que, genericamente, esse termo é muito contestado por historiadores, no geral, mas o período do populismo. Um período onde a negociação entre a liderança e a massa desorganizada fazia com que essa liderança, em geral, um elemento, né, da classe dominante, atendesse demandas possíveis dentro da ótica do capitalismo, saídas dessas camadas populares. Algumas demandas, e ao mesmo tempo recebia o voto dessas camadas. O acerto genérico do populismo aqui, simplificando no mais simples possível, porque eu preciso falar disso, como é que isso vai rolar nos anos 60. Quando Jânio Quadros é eleito, curioso, Juscelino, com todos os anos dourados que se fala, Juscelino não faz sucessor, aliás, ele não jogou nem pesado na eleição do que seria o seu sucessor, que seria o Marechal Henrique Lott, mas um líder populista de direita, Jânio Quadros, de base paulista,
apesar de, se não me engano, nascer no Paraná, Jânio Quadros é eleito e denuncia logo no seu discurso de posse essa, agora virou moda, né, herança maldita, né, recebida de Juscelino, do governo Juscelino, os elementos claros de uma crise capitalista que vai se avolumando. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Nós estamos falando de crise capitalista, quer dizer, no Brasil, que já é um país capitalista dependente. Isso é importante porque, na época, setores de esquerda tradicionais não consideravam o Brasil como um país capitalista. Falavam de uma dualidade. E, na verdade, o Brasil era tão capitalista que já viveu, nos anos 60, viveu uma crise própria do capitalismo. Uma crise capitalista, enquanto o mundo capitalista não vivia a crise, foi uma crise própria do Brasil. Bom, e aí nós temos esse processo de crise que vai se desenrolar no final dos anos 50, aí no governo Juscelino, a questão do aumento, um certo descontrole do processo inflacionário, etc. E vai crescer no início dos anos 60, junto com o crescimento das lutas, diria genericamente, das lutas populares na cidade e no campo. E mais importante para a gente, que eu vou passar muito rápido por isso aí, essas lutas começam a se radicalizar e atropelar os limites que o populismo colocava, aqueles que eu acabei de falar, né, de reivindicações por dentro da lógica burguesa. Quando o Congresso dos Camponeses e Trabalhadores Rurais, em novembro de 1961, já governo João Goulart, depois da crise da renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 61, esse congresso em Belo Horizonte acaba aprovando na prática, não foi aprovada, não foi a voto, mas foi levantada no Congresso o tempo todo a palavra de ordem, a reforma agrária, na lei ou na marra, é uma demonstração clara que os limites do populismo, o limite do atendimento das demandas dessas camadas populares, no caso, essas camadas do campo, já não podiam mais ser atendidas. Os limites estavam ultrapassados. Reforma agrária na lei tinha centenas de projetos no Congresso. Reforma agrária na marra era passando por cima da sagrada propriedade privada no campo. Coisa que a gente não teve até hoje. Vamos deixar isso bem claro. Então, nesse sentido, nós temos um processo de radicalização que vai perpassar os anos eu diria, do início dos anos 60, mas que já vem dos anos 50, as chamadas ligas camponesas, elas são criadas em Pernambuco em 55 e vão até 64 nesse processo. E ali, por isso eu coloco reforma, revolução, reação, porque você tem um processo em que o governo João Goulart, que substitui Jânio Quadros, se envolve, que é um projeto das chamadas reformas de base. Então tinha proposto a reforma universitária, a reforma bancária, a reforma agrária, etc. Um conjunto de propostas de reformas, mas ainda dentro de um projeto reformista burguês. O movimento popular começa a ultrapassar essas barreiras. E aí os conflitos que se dão com o próprio governo João Goulart. E as contradições que tem o governo João Goulart, que busca se aproximar dessas massas, mas ao mesmo tempo, quem é João Goulart? É um grande proprietário de terras no Rio Grande do Sul. O governo dele representa os interesses da burguesia agrária e urbana.
no Brasil, industrial, comercial, financeira. Então, nesse sentido, eu coloquei ali o golpe, o contra-golpe popular, quer dizer, a posse de João Goulart, que não foi tranquila, mas que dependeu de mobilização de massas em agosto de 61, agosto de setembro de 61, principalmente a mobilização no Rio Grande do Sul, puxada pelo governador Leonel Brizola, que garantiu a posse de João Goulart, mesmo nos limites do chamado parlamentarismo. Mas está dado um quadro de radicalização que, de um lado, você tem essa mobilização urbana, eu coloco o CGT, aí não é uma central sindical, mas era o Comando Geral dos Trabalhadores, surgido em 62 a partir de uma greve geral, surgido a partir do Comando Geral de Greve, do CGG, surge o CGT. Também com mobilizações de lutas urbanas, dos trabalhadores urbanos. E isso vai se radicalizar e, evidentemente, que do outro lado, a direita vai também se organizar. O livro do professor René Dreyfus, que já, infelizmente, nos deixou, A Conquista do Estado, 1964, mostra em detalhes como se deu esse processo da montagem do que não seria só o golpe de março a abril de 64, mas todo o processo posterior. Né? Como essa direita, os setores mais conservadores, se organizaram no Brasil nesse período. Bom, mas passa aí primeiro Congresso das Ligas Camponesas. Eu peguei algumas fotos para mostrar para vocês, para ilustrar essa nossa palestra. Um congresso das Ligas Camponesas, inclusive com os cartazes na lei ou na marra, para mostrar como estava esse processo. Passa mais uma. Aí nós temos uma manifestação do CGT, né, e a busca de uma legalização do Comando Geral dos Trabalhadores, que surgiu por meio da luta. Ele não era legalizado, ele era por fora da organização vertical do sindicalismo varguista, mas ele procura se legalizar na luta, na prática da ação sindical. Certo? Bom, e onde estão os estudantes aí? Os estudantes estão na União Nacional dos Estudantes. Havia uma disputa política entre direita e esquerda na UNE, e durante os anos 50, quase todos, a UNE teve na mão da direita. Teve figuras que depois viraram, inclusive um ex-governador de estado de São Paulo, que foi presidente da UNE. No início dos anos 60, a União Nacional dos Estudantes está na mão da esquerda, e de uma esquerda que está, digamos, numa concertação. Então a UNE, a direção da UNE tem a militância das organizações desde do Partido Comunista, né, mais tradicional da esquerda, até a Ação Popular, da esquerda católica, e a POLOP, a Organização Revolucionária Marxista, que surge na crítica ao stalinismo, à tradição do Partido Comunista no Brasil. Então, é uma concertação de esquerda, mas com predominância da ação popular nesse momento. Inclusive, nós vamos ter, se não me engano, em 62, a subida, a direção da presidência da UNE, do José Serra, né? Esse tradicional militante de esquerda que até hoje mantém a sua luta pela transformação social. Desculpem a placa, né? Quem mudou foi ele. Bom, a UNE participa dessa luta pelas reformas, principalmente no campo da reforma universitária.
tentando trazer a universidade, ampliar a universidade para penetração nessa universidade pública, falamos da universidade pública, para as camadas populares. Nesse sentido, você tem uma participação da UNE que, junto com outros movimentos, tem uma participação da UNE nas lutas estudantis e tem uma participação da UNE especial na questão do que eu chamo de militância artístico-política. O Centro Popular de Cultura da UNE é uma das coisas mais criativas, mais avançadas que se teve no Brasil em termos artísticos. O Centro Popular de Cultura produziu peças de teatro que rodavam o Brasil. Eles carregavam todo o material no carro velho que passava pelo Brasil. Produziram filmes, inclusive o cinema novo, parte do cinema novo surgiu nos anos 60 a partir do CPC da UNE. Eles produziram discos, a valorização do samba, que estava jogado para escanteio, de música, digamos assim, de música engajada, né? Quer dizer, nos níveis gerais, e surgiram a partir daí nomes que até hoje nós colocamos numa situação de destaque no mundo artístico brasileiro. O Carlinhos Lira, por exemplo, o Oduvaldo Viana Filho, no campo do teatro. E isso era levado, e isso é importante, isso não era feito no Rio de Janeiro, produzido no Rio de Janeiro, ficando no Rio de Janeiro. Isso era levado para as comunidades mais pobres, isso era levado para o interior. Havia todo, sem dúvida, o idealismo, a gente não pode escapar disso, de uma visão crítica de que eles não iam transformar o mundo através dessa ação político-artística, mas a ação deles foi muito importante. O trabalho que eles desenvolveram repercutiu no Brasil e a gente pode dizer, como eu falei agora há pouco, repercute no Brasil até hoje, né? Essa tradição do CPC da UNE. E eu estou falando principalmente para estudantes. Estou passando uma experiência e acho que é da maior importância a gente lembrar o que foi possível ser feito pelo conjunto dos estudantes. O que foi possível ser construído. Por que nós não construímos? Por que não é possível os estudantes construírem situações, não repetições do passado, mas situações novas? Por que não é possível? Já fica uma pequena e primeira provocação para vocês. Passa aí. O prédio da União Nacional de Estudantes, no prédio do Flamengo, depois nós vamos falar dele um pouco mais adiante, ficou um prédio, era um símbolo da União Nacional dos Estudantes na época. Passa. Aí uma manifestação da UNE pelas chamadas reformas de base, a foto não está muito boa, mas foi assim que eu consegui no arquivo. E aí, a ação do CPC da UNE. É uma peça de teatro, né, do CPC, passa mais. E um disco produzido pelo CPC. Inclusive, eles produziram um disco que fizeram sucesso, não era uma coisa que ficava restrita a uma militância, era uma coisa que se expandia. Isso é importante chamar a atenção. Não era uma coisa para iniciados, era grande política, né? Grande arte, grande política. Tá? Bom, passa. Bom, 64 representa o ápice desse movimento revolução-reação. Vocês vão dizer com razão que nós não vivemos, não existiam condições revolucionárias em 1964.
mas eu vou dizer para vocês que existia um ascenso a caminho da Revolução. Mas havia também toda uma ação da direita para tentar barrar esse processo e para implementar um outro projeto diferente de Brasil do que vinha sendo construído desde a chamada redemocratização em 1946. Sobre esse projeto eu vou comentar um pouco mais adiante. O golpe, ele vai se lançar em cima do movimento popular, dos sindicatos. São centenas de sindicatos que são fechados, são milhares de lideranças sindicais que são presas, são perseguidas, são obrigadas a fugir e, ao contrário do que dizem alguns, já começa a ação de torturas nesse momento. A tortura não é posterior a 68, não é posterior ao AI-5. Há, inclusive, assassinatos. Não é? O sargento do Exército foi assassinado no Rio Grande do Sul, foi achado morto com as mãos amarradas, era um militar nacionalista, logo depois do golpe de 64. Esse ficou conhecido como o caso das mãos amarradas, e esse caso nunca foi resolvido. Então é importante marcar que essa prática, que se tornou generalizada depois de 1968, ela já tinha os seus germes e as suas primeiras ações lá com os golpistas em 1964. E aí eu marquei a tomada do prédio da UNE pelos golpistas, foi um marco para o movimento estudantil, da derrota também do movimento estudantil, é a tomada, e tacaram fogo no prédio da UNE. Ele foi todo destruído por dentro e ainda tacaram fogo. Eu cheguei a ver, inclusive, já nos anos 70, dos anos 80, quando o prédio da UNE abrigou uma faculdade pública, e ali era uma escola de teatro e se faziam peças de teatro lá dentro, provas de aula, etc., com aquele interior todo queimado. Ainda não tinha sido reformado. Ele foi queimado e ficou abandonado até os anos 70, para os anos 70 em diante. Bom, e tudo isso gerou uma desarticulação imediata do movimento popular, não só do movimento estudantil, mas do movimento popular. Essa aí é uma foto do começo da Central, quando o presidente João Goulart anuncia o apoio do governo às reformas de base, inclusive nacionalização do petróleo e uma série de medidas. Mas aí o golpe já estava completamente articulado e foi uma questão de tempo. Aí já, ali no centro, o Corvo, o Carlos Lacerda, um dos líderes do golpe, dos líderes civis do golpe, e que depois foi engolido por ele. Era governador do estado da Guanabara, do então estado da Guanabara. E aí a destruição do prédio da UNE, logo após o golpe de abril de 64. Bom, vamos lá. Eu vou passar de forma bem genérica por aí, mas eu não podia deixar de me referir ao que eu falei agora há pouco sobre o projeto das classes dominantes no Brasil. O processo de radicalização do movimento popular demonstrou para essas camadas que o caminho não era o populismo, não era a manutenção da expressão
popular, dos movimentos populares, mesmo sob controle. O projeto dessas camadas dominantes, e que já vinha se gestando desde o governo JK, isso é importante dizer, era um projeto da associação da chamada burguesia nacional com o grande capital internacional. Isso era estimulado, inclusive, no governo de Juscelino Kubitschek. Esse processo só fez crescer daí para diante. E esse processo abria mão de qualquer apoio popular para os governantes. O populismo era tratado como alguma coisa que devia ser descartada. Vejam bem, a gente não está tratando aqui do anacronismo. Eu não estou falando hoje como se tivesse, na época, isso é um terrível erro de um historiador. O que eu estou querendo dizer é que o projeto formulado pelas elites, pelas camadas dominantes, pelos setores conservadores, esse projeto era necessariamente um projeto autoritário. Seria uma ditadura militar? Seria uma ditadura civil-militar, como foi? Seria uma ditadura civil? Seria isso aí, na época, a gente lá atrás tinha como julgar. Mas esse projeto necessariamente abria mão da participação popular em qualquer esfera de poder, em qualquer processo de pressão política de base. Por isso ele é um projeto claramente ele teria que ser um projeto essencialmente autoritário. E mais, monopolizador. Eu falo da monopolização precoce da economia brasileira, porque a economia brasileira não passou pelo processo histórico. Vamos pensar, historiadores, né? A Revolução Industrial, na Inglaterra, o capitalismo liberal, concorrencial, até o capitalismo monopolista. A economia brasileira não passa por esse processo. A associação do capital nacional com o capital internacional monopoliza rapidamente setores importantíssimos da economia brasileira e força, inclusive, que outros setores caminhem pela mesma trilha. Então, isso aí tem consequências extremamente graves para a sociedade brasileira e até para os estudantes. Se essas camadas médias proprietárias que eu falei, né, que são os pais dos estudantes, na grande maioria dos estudantes da época, apoia o golpe de 64 na sua maioria. Há muitos casos que não, mas a sua maioria apoia o golpe de 64. A gente vê pelas mobilizações, a Marcha com Deus, pela família, que as marchas aconteceram em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, com centenas de milhares de pessoas. Então a gente não pode esconder isso da história. Isso aconteceu. Eram essas camadas médias que foram ganhas pela burguesia, pelos setores conservadores, com o discurso do medo ao comunismo, da perda da propriedade. É essa base que levou a base de apoio político que sustentou o golpe de 64 e um apoio pelo menos imediato. Nós vamos ver que a coisa, essa situação tendeu a se modificar rapidamente. O golpe foi contra os trabalhadores? Claro, evidente. Mas e a pequena burguesia? Como é que ficou essa pequena burguesia? Vamos tratar disso. A contenção, eu coloco ali a contenção de gastos para a superação da crise econômica e as falências. Você vai ter os anos de 65, 66, até 67 pelo menos,
um processo não só de atuação sobre os trabalhadores, de perda de direitos. A criação, por exemplo, de 66 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um ataque à estabilidade dos trabalhadores. Os trabalhadores perdem a estabilidade aos 10 anos de emprego com a criação do Fundo de Garantia, que, curiosamente, hoje eu vejo propagandeado, não sei quantos anos do Fundo de Garantia, propagandeado pelo governo atual, dito dos trabalhadores. Isso me assusta muito, porque parece que esqueceram a história. O Fundo de Garantia foi contra os trabalhadores, foi uma ação contra os trabalhadores. Bom, mas não é só a repressão, não é só a perda de direitos em cima dos trabalhadores. Essa crise, os métodos ortodoxos de superação da crise, com contenção dos gastos, contenção de empréstimos, a utilização de taxa de juros, coisa que a gente conhece, né, sobejamente hoje em dia, né, ver como uma coisa funciona no Brasil nas últimas décadas, funcionou lá também. E o problema é que isso vai atuar fortemente sobre essas camadas médias, proprietárias. Meu pai, na época, era no Banco Central. Ele levava para casa um livro do Monitor Mercantil, que em determinadas épocas, ele era pequenininho, ele ficava desse tamanho, e era a lista de falências. Eram centenas, às vezes milhares de falências que vinham reportadas ali dentro. Era uma situação impressionante. Aquela camada média, urbana, que com medo do comunismo, da perda da propriedade, apoiou o golpe, agora estava sendo, digamos assim, esfaqueada pelas costas pelo próprio golpe, que se voltava não só contra os trabalhadores, mas também contra essas camadas médias. Aliás, quem quiser estudar esse processo, pega a mesma situação no Uruguai, no Chile. Vocês vão encontrar situações muito parecidas. Muito parecidas. Em geral, são as ilusões da pequena burguesia com o Estado protetor. E esse Estado não é pequeno burguês, esse Estado é um Estado burguês. Em dados momentos vai fazer isso e vai colocar aqueles valores da pequena burguesia em absoluto xeque. Bom, e aí, ora, se a ascensão social dos estudantes era feita a partir dessas camadas médias, era feita a partir da propriedade, na medida que você tem um quadro de falências que é gravíssimo, é uma coisa enorme nessa época no Brasil, principalmente no setor urbano, o espaço de ascensão social dessas camadas médias é a universidade, é o diploma, é a possibilidade de um cargo, de uma gerência, de um assalariamento, mas de um assalariamento em nível mais alto. E isso só podia se dar através da universidade. E aí você encontra um verdadeiro ataque à universidade pública, na medida em que o número de estudantes que se voltam a buscar, na segunda metade dos anos 60, a buscar a universidade pública é uma coisa estonteante. São centenas de milhares, e a universidade não absorve isso. Pelo contrário, a contenção de gasto, o governo vê a educação, era só aquele da ditadura, né? Que vê a educação como gasto e não como investimento, né? Então, ele vai barrar novos gastos, pelo contrário, vai racionalizar despesas, e nesse sentido vai haver um começo de choque. O vestibular era feito da seguinte forma: você fazia a prova e você podia ser aprovado. Se você estava preparado, você era aprovado. Só que aprovado você não entrava na universidade.
e surgiu o caso dos excedentes. Tinha um número X de vagas. Digamos, foram aprovados 1000, mas só tem 100 vagas. Então só entram 100, os outros 900 são excedentes. E aí começa a luta dos excedentes, começa a luta específica dos estudantes, que vai se articular com a luta geral na medida que a ditadura não vai dar a resposta que os estudantes pretendem. A luta por mais verbas e mais vagas na universidade pública vai se associar à palavra de ordem abaixo da ditadura. E essa luta vai crescer. E essa luta não é só a luta dos estudantes. É uma tentativa de organização do movimento dos trabalhadores, do movimento popular em geral. Olha lá, eu marquei essa célebre frase dessa pichação abaixo da ditadura. Vai. Aí, uma manifestação contra o acordo MEC-Zaid, que é um acordo feito pelo governo brasileiro com essa agência americana, e que se voltava à racionalização da universidade, é uma reforma uma contra-reforma da universidade, no sentido exatamente contrário do que pretendiam os estudantes. Tá? Eu estou colocando uma série de coisas aqui para vocês, que até para chamar a atenção de vocês, até para o sentido de, quem sabe, alguém se interessar para estudar algum aspecto desse tema. Como eu disse, a gente tem que passar meio rápido e não dá para se aprofundar, certo? Mas estou só mostrando que, no caso, as respostas às demandas estudantis, especificamente estudantis, ou no geral, as demandas populares por parte da ditadura, são contra-demandas, além da própria repressão. Vai. Ali, eu falava ali das primeiras reações, e reações no campo artístico. Você vai ter o teatro de arena, o teatro opinião, como focos de reação contra a ditadura. Peças como Arena contra Zumbi, como Tiradentes, como uma série de peças que foram, além de processos de desenvolvimento artístico no Brasil, de peças de grande qualidade, eram peças críticas da ditadura e que mobilizavam. Muita gente assistia e aquilo ajudava no processo dessa mobilização. Vai. Bom, aí você já começa a ter movimentos de rua, 66, 67, movimentos de rua contra a ditadura, manifestações que são fortemente reprimidas. E nós chegamos a 68, a gente fala muito das mobilizações estudantis, da passeada dos 100 mil, 68, a gente não pode esquecer. Houve duas greves muito importantes, a greve de Contagem, em Minas Gerais, e a greve em Osasco, em São Paulo. Greves muito importantes questionando a própria ditadura. Quer dizer, a repressão da ditadura e o controle econômico-financeiro que gerava um profundo arrojo salarial sobre os trabalhadores. Nesse sentido, essas greves, a greve de Contagem teve até algum sucesso, a greve de Osasco foi reprimida a ponto de ter lideranças que tiveram de fugir do Brasil, como José Ibrahim, que era o presidente do sindicato dos metalúrgicos de Osasco. Bom, vai. Pode passar. A passeata dos 100 mil, a pressão estudantil foi tão forte na época que forçou a ditadura a permitir que essas manifestações se expressassem legalmente, porque até então eram todas proibidas e o pau quebrava na rua. Isso, São Paulo, nas grandes cidades, nas grandes capitais. A ditadura permite, e você tem duas grandes passeatas em meados de 68.
O movimento de 68 cresceu muito a partir do assassinato do estudante secundarista Edson Luiz no restaurante Calabouço. Eu tentava lembrar lá fora o nome do restaurante, sabia que ia acabar lembrando. Lá no Rio de Janeiro, que era um restaurante estudantil, e que, em cima de uma manifestação estudantil dos estudantes que se alimentavam no calabouço, por melhores condições, melhor comida, etc., a repressão armada por parte da ditadura chegou, inclusive, à morte desse estudante. Isso deflagrou o movimento estudantil e o movimento popular a partir de março de 68 e teve seu ápice em julho de 68, com a passeata dos 100 mil e depois a chamada passeata dos 50 mil, que não tinha só estudantes, tinha intelectuais, artistas, donas de casa, trabalhadores e tal, apesar de que o peso maior era dos estudantes. Mas esse movimento não se manteve, esse movimento refluiu. Tem toda uma discussão até hoje sobre esse refluxo. Eu sou dos que acredita que um dos erros mais graves do movimento estudantil nesse momento foi não ter dado o salto de qualidade e não ter buscado uma aliança forte com outros setores da sociedade. O movimento estudantil continuou, apesar das bandeiras da esquerda, apesar da luta contra a ditadura, continuou o movimento estudantil com, essencialmente, as demandas estudantis. E nisso ele perdeu força. E nisso ele sofreu esvaziamento. Ele não conseguiu manter o pique que vinha do primeiro semestre no segundo semestre. E a partir daí, a repressão veio pesada. Pode passar. A repressão veio pesada ainda no segundo semestre de 68. A gente tem o Congresso, o 30º Congresso da UNE, que foi marcado para Ibiúna, para o sítio no interior de São Paulo, e que foi não só reprimido, todos foram presos, mas principalmente todos foram fichados pela polícia. Isso deu armas para a repressão, para o movimento posterior, seja o movimento popular armado ou não, que vai se seguir a essa generalização da repressão, deu armas muito fortes para a repressão e diretamente sobre todas as lideranças estudantis. Ela tinha ficha na mão de todas as lideranças estudantis. Isso foi absolutamente destrutivo para o movimento estudantil a partir de outubro de 68. A coisa piorou mais nesse processo de radicalização quando vem o golpe no golpe, quer dizer, o acirramento da ditadura com o ato institucional número 5 de dezembro de 68. O ato institucional acaba com uma série de direitos legais e fecha todos os espaços de atuação legal. Ele, de certa forma, empurra esses setores mais radicalizados para a luta armada. E se já havia, antes do AI-5, já havia organizações de esquerda que propunham e já realizavam algumas ações armadas, depois do AI-5 isso se torna geral. É a guerrilha urbana, em geral, como preparação da guerrilha rural para repetir, seja a experiência, no caso de algumas organizações, a experiência da Revolução Chinesa de 49, seja de outras organizações, da maioria das organizações, de repetir o quadro da Revolução Cubana do final dos anos 50, que tinha uma repercussão enorme no Brasil sobre toda a esquerda, sobre todo esse período que nós estamos falando. Tudo que nós falamos até agora do movimento, especialmente do movimento estudantil, está sob a égide da Revolução Cubana. Então, todo esse processo levou ao acirramento, a uma guerra, né? Mas essa opção pela luta armada, eu
faço uma análise aqui, vai ser muito rápido também por causa do nosso tempo. Ela, se a gente deve chamar a atenção para a importância daqueles que lutaram e tombaram na luta contra a ditadura, de armas na mão, a gente não pode deixar de reconhecer os erros que foram cometidos. A perspectiva de uma vanguarda que rapidamente ficou sem retaguarda nenhuma, porque a ação da ditadura foi de atacar as bases do movimento. As bases de apoio, de prender, de torturar pessoas que não estavam ligadas à luta armada, mas que poderiam ser apoiadores, ou eram apoiadores dessa luta armada. Isso tudo foi destrutivo para o movimento de luta armada. Cercados, isolados, rapidamente, em alguns anos, essa luta armada foi completamente destruída e nós perdemos alguns dos melhores quadros da nossa juventude. Aí foto das prisões do Congresso de Biúna. A edição do AI-5, aliás, aqui juntinho de óculos, aqui do lado de cá, está Antônio Delfim Neto, que é assessor econômico do presidente Lula, assessor econômico informal do presidente Lula. Coisa, né? A história, é bom a gente ter essas fotos aí, mostrar onde é que estava cada uma dessas pessoas. O fechamento do Congresso, logo depois da edição do AI-5, e as ações da guerrilha urbana, inclusive no caso de sequestros de embaixadores, na perspectiva de libertar presos que estavam sendo torturados e mortos nas cadeias no Brasil. Então você tem diversos sequestros e a possibilidade de salvar muitos desses presos. E aí é uma foto que tem inclusive figuras lá na ponta, em pé, o presidente da UNE, o Luiz Travassos. O segundo ali chama-se José Dirceu. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, né? E aqui embaixo, no meio, agachado, é o Vladimir Palmeira, que era também uma grande liderança estudantil dessa época. Bom, daí eu já basicamente falei, né, essa dizimação da esquerda e o que eu coloco ali, o reflexo no conjunto da esquerda, porque a ação da ditadura não foi sobre a esquerda armada. Quando essa esquerda armada é dizimada, a ação da ditadura se volta também para os setores, organizações trotskistas que não entraram na luta armada, o PCB, o PCdoB, que sofrem verdadeira dizimação da sua direção nos anos de 75 e 76. Pode falar. Aí, cartazes da ditadura de perseguir. Pode passar. Os corpos de Carlos Marighella e Carlos Lamarca, lideranças da luta guerrilheira, que foram assassinados. Aí Ernestina Guimarães, o último presidente da UNE no período da ditadura, e que foi preso nos anos 70 e é um dos chamados desaparecidos políticos no Brasil. Quer dizer, foi assassinado, mas seu corpo nunca apareceu. Aí há um cartaz com as fotos dos guerrilheiros do Araguaia, um movimento que foi criado pelo PCdoB, tendo uma perspectiva de reproduzir no Brasil elementos da chamada Guerra Popular Prolongada, quer dizer, um modelo da Revolução Chinesa, a partir de 66, e que, na verdade, não chegou a nem ocorrer uma guerrilha, porque eles estavam organizando um movimento lá no Pico do Papagaio, lá no norte de Goiás, aquela área toda, Pará, a região de Xambioá, etc., quando a repressão teve notícias
dessa ação e atacou com forças do exército. Foram várias expedições até a dizimação completa desse movimento. Bom, o problema é que, apesar do discurso da ditadura, de um período de superação da crise, um período curto de superação da crise, que a ditadura chamou de milagre econômico e que propagandeou, aproveitou isso para fazer todo um conjunto de discursos ideológicos, propaganda contra os que questionavam essa ditadura, né? Brasil, ame ou deixo, qualquer coisa assim. O descontentamento ainda era latente. As eleições de 1970, as eleições parlamentares, há um verdadeiro mar de votos nulos em branco. Por volta de metade dos votos são votos nulos em branco. E na medida em que, a partir de 1973, a situação econômica mundial se deteriora com a crise do capitalismo, que tem os reflexos mais visíveis na chamada crise do petróleo, quando os países árabes, reagindo à intervenção americana a favor de Israel na guerra do Yom Kippur, vai, através da chamada OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tinha um peso muito grande dos países árabes, vai elevar fortemente o preço do petróleo, as economias do mundo desenvolvido vão sofrer um baque imenso. Mas isso não vai ficar só nelas. A periferia do capitalismo também vai sofrer tremendamente, e o Brasil, o milagre econômico, o suposto milagre econômico da ditadura, vai para o ralo muito rapidamente. Em 5 anos, começa a ir para o ralo, os elementos de crise afloram, as possibilidades de ganhar as camadas médias com empregos no processo de crescimento da economia também vão para o ralo, e a resposta é mais imediata. Em 1974, as eleições, você tem uma derrota acachapante da ditadura nessas eleições parlamentares. O partido de oposição legal, com todas as suas enormes limitações, falava-se que tinham 2 partidos, a Arena e o MDB, tinha o partido do Sim e do Sim Senhor, né? Então, com todas as limitações, ele foi desaguador de muitos votos, apesar de muitos votos brancos e nulos também, mas tinha muitos votos desse descontentamento popular com a ditadura. E a resposta do governo foi a edição do chamado Pacote de Abril, que muda as normas eleitorais, acaba com o processo de eleição dos senadores, de todos os senadores por voto popular, cria-se um senador indicado pelos parlamentos estaduais que eram majoritariamente do partido governista. Então, cria-se a figura do senador biônico, e uma série, né, ficou popularmente conhecido, e uma série de medidas que são tomadas nesse processo. Aí uma charge sobre a crise do petróleo, né, a bomba de gasolina rendendo o cidadão ali. Vai. O livro de Sebastião Neri, né, as 16 derrotas que abalaram o Brasil, ele mostrando o mapa do Brasil, os locais onde a ditadura foi derrotada nas eleições de 74. E aí, eu falava das ações da ditadura que ultrapassam os limites da esquerda armada. O assassinato de Vladimir Herzog e logo depois de Manuel Fiel Filho, militantes comunistas. O Herzog era jornalista e o Manuel Fiel Filho, operário paulista. O assassinato deles gerou uma repercussão terrível, a versão da ditadura de suicídio de uma pessoa que para se enforcar tinha que estar quase ajoelhada, como mostra
mostram as fotos da época, mostram a farsa que foi montada pela ditadura. E, nesse sentido, a pressão popular cresce, a missa rezada na Catedral da Sé, em São Paulo, reúne milhares de pessoas, apesar do cerco policial militar. A Catedral da Sé, são milhares de pessoas reunidas. Aí, o massacre da Lapa, da Rua da Lapa, quando a direção do PCdoB estava reunida, a polícia cercou e mandou bala. Matou vários militantes históricos comunistas nessa ação. E aí o Geisel, né, aquela figura paternal e doce, né, anunciando o pacote de abril, o fechamento do Congresso, porque o governo já não tinha mais maioria de 2/3 para mudar a Constituição. Então aí ele fecha o Congresso e muda a Constituição. É a demonstração de que o que valia mesmo era a ditadura. Só o verniz democrático de manter parlamento aberto, na verdade, não queria dizer nada. A cada crise, fechava-se o Congresso e editava-se mais um pacote, um AI-5 ou qualquer coisa do tipo. Bom, esse processo histórico, que eu falei a partir de 74, ele não fica no processo eleitoral, nos votos no MDB. Você tem um processo de reorganização dos movimentos populares e do próprio movimento estudantil. Centros acadêmicos são criados, só para os estudantes talvez não saibam disso, anteriormente, no geral, eram diretórios acadêmicos que respondiam às administrações das universidades. A criação de centros acadêmicos foram criados por entidades livres, fora de vinculação com as universidades. Por isso, eram centros acadêmicos e DCEs livres. E onde existiam diretórios acadêmicos, eles buscavam também manter o nome diretório acadêmico. Quando eu estudei na Universidade Federal Fluminense, que a gente conseguiu manter diretório acadêmico, com muito pouca ação, né, no período mais grave da ditadura, mas ele se mantém até hoje, como diretório acadêmico Raimundo Soares, que é o sargento que eu contei aqui do caso das mãos amarradas. É o nome do diretor acadêmico lá da história da UF. E isso vai não crescendo. A criação de centros acadêmicos livres, de diretórios centrais livres, no ano de 76 para 77, isso vai e é pelo Brasil, não é Rio de Janeiro e São Paulo, não, é pelo Brasil, isso transborda, isso é uma coisa muito especial. E, em especial, já comentando com vocês, um acontecimento em finalzinho de abril de 77, estudantes, trabalhadores são presos panfletando em São Paulo por um ato do 1º de maio dos trabalhadores. Essa prisão gerou uma mobilização estudantil extremamente generalizada, que obrigou a ditadura, inclusive, a agir chamando para os organismos de ordem político-social, né, os DOPs na época, chamando estudantes em massa para prestar depoimentos, na verdade, para intimidar esses estudantes. Mas isso foi crescendo, a quantidade de assembleias estudantis, a partir daí, se manifestando contra essas prisões, locais onde não ocorria nada, onde era um verdadeiro marasmo até então, juntar centenas de estudantes em assembleias para protestar. Foi uma explosão, uma coisa fantástica. Eu conto isso para vocês, essa é minha história também. Eu participei disso, eu vi, eu estava nessa época na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
E era, eu tinha me transferido para lá em 77 mesmo, e era um marasmo completo, tirando alguma coisa da medicina que era fora do campus. Quando ocorreram essas prisões, há uma explosão. Os auditórios não comportam a quantidade de centenas e centenas de estudantes que querem participar e querem se manifestar. Foi uma coisa impressionante, realmente impressionante. Junto com isso, surgem os movimentos de organização de bairro, o movimento contra o custo de vida, que é fantástico, ele surge nas igrejas, com mulheres que faziam trabalhos e orações na igreja e começam a se organizar para protestar contra o custo de vida. E faz uma manifestação em São Paulo com milhares de pessoas. Com milhares de pessoas, uma coisa absolutamente inesperada, porque são, né, as velhinhas, aquelas que a gente diz, não, tá em casa fazendo tricô. Elas estavam na rua protestando contra o custo de vida e, na verdade, contra a política econômica da ditadura. Isso é muito bonito. Foi uma época realmente muito, muito interessante. Nesse processo, você tem também as lutas do movimento operário, né? As grandes mobilizações, principalmente a partir de 78, as greves na área mais sensível do capitalismo brasileiro, que é a área mais moderna da metalurgia, que é o ABC paulista, e que começa a partir de 78, 79, com greves muito fortes, que apesar da repressão, da prisão de lideranças, etc., não consegue barrar o crescimento desse movimento. Então são mobilizações que geram dezenas de milhares de trabalhadores em mobilizações de 1º de maio, como de 1979 lá em São Bernardo do Campo. Há todo um processo de efervescência que, por mais que a ditadura tente barrar, ela não consegue segurar esse processo. Tem a luta de anistia, que pega mais basicamente camadas médias, mas vai crescendo, tem repercussão internacional, há movimentos de anistia ligados a organizações aqui do Brasil, pela Europa inteira, dando força nessa luta, pressionando representantes da ditadura quando estão fora do Brasil. Então isso tem uma repercussão muito grande, e isso tudo, essa pressão vai levar a que, mesmo com a continuidade da ditadura, o governo tenha que tomar medidas. A anistia em agosto de 79, mesmo essa anistia que eu digo terrível, eu posso falar de cadeira, eu sou anistiado, eu estou na lista dos anistiados, então posso falar de cadeira. Essa anistia é terrível, porque ela foi basicamente uma anistia para os torturadores, para os assassinos da ditadura. E até hoje a gente não consegue fazer como foi feito na Argentina, como foi feito no Uruguai, passar por cima dessas coisas e colocar em julgamento aqueles que têm crimes imprescritíveis, aqueles que torturaram e mataram. Então, é uma luta que está atualíssima, né? Que está colocada na ordem do dia, e que é importante que estejamos todos atentos e participando dessa luta, nos informando, participando desse processo, dessa luta. Senão, essa marca terrível da nossa história, ela vai ficar. A tentativa de esquecimento, né? Vós, historiadores, futuros historiadores, têm a responsabilidade de não deixar esquecer. É a responsabilidade de todos nós. É nesse processo também que se realiza o 31º Congresso da UNE em Salvador. Eu comentava até com alguns de vocês lá fora. Eu fui delegado para esse congresso, mas não pude ir, fiquei doente, não pude ir. Eu só fui no congresso seguinte, que foi em 1980, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Mas foi um marco
de mobilização de milhares de estudantes protestando contra a ditadura, reorganizando a sua entidade, construindo um novo. Foi uma coisa da maior importância, e isso durante o processo ditatorial. O que quer dizer? Havia ainda ditadura, havia reação dos setores mais duros da ditadura. Nós vamos ver atentados à bomba, nós vamos ver queima de bancas de jornal que vendiam jornais da esquerda. Nós vamos ver a ação bombista desses setores da direita seguidamente no Brasil nesses anos daí para diante. Nós vamos ver o atentado do Rio Centro, que por pouco, ainda bem que não deu certo, senão teria matado milhares de pessoas. Ainda bem que as bombas estouraram no colo dos fascistas que tentavam fazer com que essas bombas estourassem dentro de um grande pavilhão onde existiam milhares de pessoas que estavam participando de um show musical do 1º de maio. Ainda bem. Senão hoje em dia a gente estaria chorando muitos mortos, muitos desconhecidos teriam ido naquele dia. Mas ainda assim a ditadura estava cada vez mais encostada, com cada vez menos espaço para agir. A crise econômica de 79 agrava os problemas que a ditadura tinha para se manter com seu projeto, e tudo fazia crer do crescimento muito grande, como ocorreu do movimento operário, do movimento popular durante os anos 80. Aí, manifestação estudantil em São Paulo, que eu falei sobre o maio de 77, né? Esse terceiro encontro nacional de estudantes, que ia ser realizado em Belo Horizonte, vocês não têm ideia do que foi. O governo mandou proibir esse encontro. Eles fecharam todas as saídas, todas as entradas de Belo Horizonte. Todos os ônibus eram revistados e quem parecia estudante era posto para fora e mandado de volta. As rodoviárias de todas as grandes cidades eram cercadas. Eu não fui para esse encontro, porque na época estava uma situação política meio complicada, mas eu levei estudantes, umas estudantes novas lá da faculdade, e elas apavoradas, mas elas eram novinhas, conseguiram até passar, mas não tinham muito cara de estudante revolucionário e tal, eu ficaria bonitinho e tal, conseguiram passar, mas e a repressão foi fortíssima isso nesse ano de 77, né? Esse processo que, apesar de toda essa repressão, se conseguiu fazer um vitorioso congresso em 79, o 31º Congresso da ONU. Olha aí, a notícia do jornal: Minas fecha faculdades para impedir encontro. É o mesmo terceiro encontro nacional de estudantes. A manifestação que eu falava para vocês contra o custo de vida, na Praça da Sé, em 78, a greve metalúrgica de 78 também, que a gente comentou. Aí é uma manifestação, pegando a questão da anistia, é uma manifestação de rua contra o julgamento de presos políticos no Rio de Janeiro, dia 12 de 12 de 78. Eu botei, eu tinha que colocar algum dado pessoal nesse processo. Um dos que estava sendo julgado aí era eu. Então, essa manifestação já é no momento onde nós fizemos na madrugada do dia 11 para o dia 12, na madrugada do dia 12, uma grande vigília na Associação Brasileira de Imprensa, lá no centro do Rio de Janeiro, e depois o pessoal saiu em passeata, ficou afastado, porque não podia entrar, está lá a foto, até a área militar, e só puderam passar os réus e os familiares que iam assistir o julgamento. Né? Foi um julgamento
barra pesada, né, naquele período foi bastante quente. Depois eu posso dar detalhes para vocês. A Assembleia de Metalúrgicos de São Bernardo, em 79, olha a magnitude de uma Assembleia de Trabalhadores, né? E, para fechar, o 30º Congresso, o primeiro Congresso da UNE em Salvador, em maio de 1979. A guisa de conclusão, porque eu já me alonguei muito mais do que o tempo que o meu companheiro de mesa aqui gentilmente me cedeu. O movimento estudantil não acompanhou um processo de mobilização dos anos 80. Apesar desse vitorioso congresso de Salvador, o 31º, o movimento estudantil vai sofrer gradualmente um processo de esvaziamento. O que eu posso dizer que o responsável por esse esvaziamento, o processo de esvaziamento da própria União Nacional dos Estudantes? Eu diria que tem uma questão geral e uma questão particular ao movimento estudantil. A questão geral é que os estudantes, eles são uma parcela importantíssima que pode se transformar na vanguarda do movimento social no Brasil, como foram durante vários momentos, e alguns deles nós reportamos aqui nessa noite. Mas eles não são o centro nodal da transformação social. Quando a questão da luta de classes, esse nome tão feio, né, hoje em dia, que se tenta esconder, eu acho que esse espaço aqui, pelo que eu já conversei com os estudantes, esse espaço aqui, eu posso falar de luta de classes com muita tranquilidade. Em alguns espaços, algumas faculdades do Rio de Janeiro, falar isso é quase uma aberração. Eu sou tratado como um dinossauro jurássico, alguma coisa assim. O processo de luta de classes coloca nos anos 80, claramente, a classe operária, os trabalhadores se defrontando com os detentores do poder, a burguesia. Nós não conseguimos vencer, mas a gente construiu coisas muito importantes naquele momento. Perdemos muitas no caminho, mas muita coisa ainda sobra, inclusive do exemplo de luta para gerações que vêm a seguir. Os estudantes, não é que eles desaparecem da cena, as lutas estudantis continuam existindo, mas as lutas fundamentais não são as lutas estudantis, são as lutas operárias, são as lutas dos trabalhadores, essas que tomam destaque, porque essas mexem com o poder da burguesia. E isso não é demérito para o movimento estudantil, isso é parte do processo. O movimento estudantil que quer participar de um processo de transformação, ele vai ser parcela desse processo, mas dificilmente ele vai ser vanguarda desse processo. E se for, alguma coisa está errada. A segunda questão, mais específica do movimento estudantil, para eu ir fechando, eu acho mais grave, muito mais grave. É um processo de aparelhamento das organizações do movimento estudantil por organizações de esquerda, a falta de democracia nessas organizações, a falta de transparência, que vai levando a um afastamento gradativo daqueles que querem realmente lutar. E esse processo se completa, lamentavelmente, nessa última década, com a incorporação das históricas entidades do movimento estudantil ao governismo. Esse processo destrói essas entidades. Esse processo é profundamente daninho. A cooptação corta
esse cariz revolucionário, essa força da juventude, porque ela se esvai completamente, essa força. Eu queria comentar, só para terminar, esse terceiro Encontro Nacional dos Estudantes, ele foi construído com toda essa repressão da ditadura lá em 77, com tudo isso que aconteceu, que eu mostrei rapidamente aqui para vocês. Esse encontro foi construído pelos estudantes.